sem conexão. Agora vamos lá. Muito bem. Nós vamos falar sobre sexo. Sexo. Boa tarde, doutor. Doutor Pellini? Sim, Agora diga, eu. estou ouvindo. Ai, aleluia! Estou ouvindo o senhor. Tudo bem? Eu também. Agora sim, faz muito tempo que a gente não se fala. Muito bom te ver. Nossa, que saudade, doutor! Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Estou aqui experimentando esse veículo novo, aprendendo com você. Mas olha, eu não sei nada, viu? Não pense o senhor que eu sei muita coisa, que eu também tomo cada baile aqui, porque é assim mesmo, olha. Mas muito obrigada por ter aceito falar comigo hoje, porque, doutor Pellini, para mim o senhor é uma sumidade, né? No assunto, na sexualidade feminina, principalmente. E o senhor sabe que eu percebi que muitas mulheres reclamam. Primeiro que existe o peso, né, da sexualidade em cima da mulher. Acho que ela é muito cobrada por manter sempre a vida sexual do casal lá em cima. E agora, principalmente depois, quando chegam os filhos, as mulheres reclamam muito que perdem a libido. É mesmo assim? Com todas as mulheres isso acontece? Bom, Márcia, na verdade, quando a gente usa a expressão todas as mulheres, estamos falando com exagero, né? Mas um grande número de mulheres, após o parto, após a caracterização de mãe, vai assumir uma sexualidade diferente daquela que tinha antes. Muitos casais que tinham uma vida sexual muito saudável, muito confortável, que permaneceu saudável durante a gravidez, voltarão a ter a mesma qualidade. Mas, infelizmente, muitos casais que já tinham problemas de disfunções sexuais prévias à gravidez, essas disfunções se tornarão mais críticas após o parto. É evidente que o organismo feminino, tanto a parte emocional quanto a parte física, vai mudar. A espessura da pele vaginal, a cicatriz de uma cesárea, a cicatriz de uma episiotomia, e muito provavelmente a mudança estrutural daquela mulher que agora é mãe. Então, veja, por exemplo, o parceiro afetivo que vai engravidá-la pode permanecer com ela desde 30 anos de vida até apenas 15 minutos. Mas esse filho vai permanecer a vida toda, para sempre. Então, o vínculo Exato. amoroso dessa mulher que acabou de dar à luz vai ter um parceiro competindo. A maioria dos homens se sente competidor de um menino ou de uma menina que acabou de nascer. O truque para que não haja essa queda de interesse sexual é você pensar o que vai acontecer antes, você já se preparar antes. Como assim? Então, Como assim, perceber. doutor? Primeiro, deixa eu esclarecer uma coisa, antes do senhor falar o truque. Olha, essa mudança que existe pós-filho, ela é mais hormonal ou é emocional ou os dois? Ou seja, a mulher passa a se ver como mãe e menos como mulher, como fêmea, ou isso é um resultado da natureza para que a mulher se preocupe com a cria? É evidente que no momento em que você termina o parto e a placenta é retirada, Uhum, você perde toda a estrutura hormonal que tinha sido preparada para a concepção dessa gravidez. Então, certo. aquele excesso de hormônio progestacional e excesso de estradiol e estriol presente na gravidez, ele é desaparecido no momento do parto. Aí passa a predominar um hormônio produzido na hipófise chamado prolactina. O Tá. objetivo principal vai ser produzir leite, 5, 6, 7 dias depois. Esse período é um período crítico na vida feminina, porque muitas delas podem fazer depressão pós-parto. Então, muitas mulheres, ao dar à luz, passam 7, 10, 12 dias num blues, num sofrimento puerperal, onde a grande ligação vai ser com o filho. No momento em que esse menino começa a mamar, o estímulo dos mamilos produz um outro hormônio produzido na hipófise chamado ocitocina, que é o Sim. mesmo hormônio que estimulou as contrações do parto, está agora estimulando a produção de leite. Leite, certo. Até a gente, né, às vezes, a via nasal, né? Na verdade, esse hormônio que estimula a produção de leite, ele também está estimulando o vínculo afetivo. A É. gente sabe hoje que, por exemplo, durante o orgasmo, você tem a liberação de ocitocina do lado feminino
e vasopressina do lado masculino. Então, o orgasmo é uma fonte de vínculo afetivo muito importante entre o homem e a mulher. Com a mulher que já tinha ocitocina no parto, mais ocitocina, mais a prolactina, ela vai passar pelo menos 40, 50 dias envolvida exclusivamente com esse novo amor que é o O bebê que acabou filho. de nascer. Quer dizer, então, até 2 meses, doutor, podemos considerar que é normal uma baixa libido, até porque o corpo está se readaptando à nova situação. E também, eu não sei, eu não conheço, mas pode ser que tenha alguma mulher que sai do parto e vai querer transar, acho que não, né? Acho que até cansada, fisicamente, enfim. Mas 2 meses é normal, é a transformação. Teoricamente, num parto cesáreo, a recuperação vaginal é muito mais rápida, porque não houve nenhuma agressão da passagem do bebê pela via vaginal. Então, Certo, teoricamente, pode-se reiniciar a vida sexual com 40 dias. certo. Com os partos naturais, quando se fazia a episiotomia, você tem um período de cicatrização da parede vaginal que pode se alongar um pouco mais, é o que você está dizendo, praticamente 60 dias. O Sim. que nos interessa na parte ginecológica é que o útero se feche, porque mesmo na cesárea, quanto no parto natural, você tem uma abertura do útero onde sai a placenta, onde sai o bebê e o sangue que vai aparecer pós-parto, chamado loqueação. O útero vai se fechar novamente com 40 dias. Então, o ato sexual, nesse espaço de 40 dias, pode ser perigoso em termos de infecção, de transmissão de bactérias que estão na vagina para dentro do útero. Então, esse Entendi. período de 40 dias, antigamente chamado resguardo, quarentena, ele tem o objetivo de proteger o útero. Muitas Ah, tá. mulheres, muitas mulheres não têm interesse sexual nesse período por causa da prolactina e da caracterização Da, do leite. da Mas ocitocina. 70 dias depois, você teria condições de voltar a ter interesse sexual. E é o Tá que eu bem, tinha te aí comentado. não, aí qual é? Aí não voltei. Não voltei porque eu estou super cansada, porque o bebê dá muito trabalho, porque eu durmo pouco, o bebê chora, não é? Mas o meu marido continua lá, no ritmo mais ou menos normal, porque ele não passou por um parto, não está amamentando, não é ele que está segurando a onda do bebê a maior parte do tempo e quer sexo. Mas eu não estou com vontade, doutora Eliana, o que eu faço? É o que eu tinha comentado no começo. O casal que tem interesse sexual e se sente confortável na vida sexual ativa tem que se preparar para esse momento. O que nós vamos fazer se acontecer isso? Isso já tem que ser previsto antes, porque Sim. não vai pegar ninguém de surpresa. Então, essa mulher sabe que esse marido já combinou com ela que vai cuidar do bebê da mesma forma que ela, vai acordar à noite da mesma forma que ela e vai se submeter a esse período de jejum sexual enquanto eles combinarem. Muito Tá. provavelmente, quem vai dar o sinal de alerta é essa moça, essa mulher pós-parto, que, sabendo dessa necessidade desse parceiro que está, pelo menos, há mais de 3 meses sem vida sexual, que vai favorecer a sua atividade sexual novamente. Aí, no caso, essa mulher tem, se ela gostava de sexo, vai voltar a gostar. O problema são aquelas que já não gostavam e usam a gravidez para simular um desinteresse total. Tá. Agora, Felizmente, então, peraí, só fazer um parênteses aqui. O senhor falou aquela que gostava de sexo e aquela que já não gostava, né? Agora, sim. doutor Eliano, da sua experiência clínica de muitos anos, com muitas mulheres, as mulheres, em geral, gostam tanto de sexo assim como se apregoa ou não? Teoricamente, se você olhar o nível de hormônio masculino, que é o determinante da estimulação sexual, os homens têm 50 vezes mais hormônio masculino do que as mulheres. Então, é difícil falar em antropologia, mas a natureza masculina foi programada para ter um interesse sexual mais ativo do que a feminina. Por quê? As mulheres ovulam um óvulo por mês. Então, esse óvulo tem que ser selecionado por um parceiro especial. Então, não Certo. seria ideal, dentro da natureza, você ter o mesmo interesse sexual do lado feminino. Agora, com as mudanças sociais hoje, com as mídias e principalmente com os aplicativos, você Uhum. vê que uma mulher que tem uma anticoncepção segura, protegida, e tem já determinações futuras de não casar, não ter filhos, você vê mulheres com grande interesse sexual hoje, principalmente com idades acima de 40 anos, de uma forma muito mais livre. Então, eu diria que hoje
mulheres e homens livres, economicamente saudáveis e fisicamente estáveis têm o mesmo nível de interesse sexual. Essa ideia do passado não vale mais hoje a partir do momento em que você tem liberdade econômica, fisiológica e emocional. Você sabe Agora, que eu achei que a mulher estava muito mais sobrecarregada e que ela agora tinha que ser sex symbol, bem-sucedida profissionalmente, boa mãe, não sei mais o quê, e nananã. Eu achei que era um pouco, tudo era um pouco de fantasia, não? na verdade, se você perguntar para homens por que eles fazem sexo, a resposta é simples. Porque eles gostam, porque lhe dá prazer e porque lhe dá poder. O homem fazendo sexo se sente poderoso, principalmente se ele tem uma ereção espontânea, se ele se sente penetrante. Do lado feminino, às vezes você tem que questionar por que se faz sexo em determinado momento da vida. Então você Certo. pode fazer sexo para engravidar, é o que nós estamos comentando. Pode fazer sexo porque você gosta de sexo. Tá. Pode fazer sexo porque você faz, porque ama o seu parceiro e vai colaborar com ele. Sim. Pode fazer sexo porque, como mulher, você se identifica no indivíduo sexual e hoje você pode fazer sexo com parceiras do mesmo gênero, com ideologias de gênero diferente. E você pode fazer sexo porque, afetivamente, você vai fazer parte de alguém. Então, veja que as 5 situações que eu comentei, uma delas é gostar de fazer sexo. A gente acredita que, no passado, apenas 30% das mulheres faziam sexo prazeroso. Por Hoje, quê, hein? Por quê, doutor? porque havia um bloqueio do tipo, não pode se tocar, quando pequena não podia se masturbar. Teoricamente, tinha um lado machista de proteção, um lado de provedor. Hoje, quando você tem homens e mulheres com o mesmo nível intelectual, econômico e social, o número de mulheres que faz sexo por prazer é igual ao número de homens que faz. Então, você vê hoje um universo sexual muito mais amplo. Agora, Entendi. é muito diferente a satisfação sexual do obter orgasmos. Então, a gente tem muitas mulheres hoje ativas sexualmente de uma forma bem intensa, mas ainda continuam tendo dificuldade de produção de orgasmo como era antes. Porque muitas mulheres, infelizmente, acreditam que o orgasmo seja um presente da natureza para as mulheres. E, na verdade, não é um presente, é uma conquista. Então, apesar de você ter mais liberdade sexual que tinha no passado, você, infelizmente, continua com os mesmos fantasmas de não ter orgasmo, de ter pouca lubrificação. No pós-parto, esse problema de falta de lubrificação é absolutamente importante. Por quê? Você está produzindo hormônios para formar leite. E a vagina começa a secar. Então, o grande desafio da mulher que deu à luz, na primeira relação que ela vai solicitar ao parceiro, o ideal seria ela usar um lubrificante vaginal. Hoje você tem no mercado vários produtos chamados hidratantes vaginais. Não é mais lubrificante só para permitir a penetração. É um hidratante. Hidratante. Você pode usar 2, 3 vezes por semana e a vagina já estará úmida quando o parceiro se aproximar. Isso está melhorando muito o retorno da vida sexual da menina e da mulher que deu à luz. Doutora Eliana, o sexo é como... É uma coisa assim que, por exemplo, precisa começar para engatar novamente? Tipo, na primeira vez, a gente tem que falar, bom, vai, hoje vai. Ou porque se ficar esperando acontecer naturalmente, não acontece? Desde 2002, uma psiquiatra canadense chamada Rosemary Basson, ela introduziu um novo conceito de resposta sexual feminina. Ela dividiu as mulheres em 2 grupos. O grupo das mulheres espontâneas, que são aquelas mulheres que têm interesse sexual tão intenso quanto os seus parceiros, Certo. e o número de mulheres opostas chamadas neutras. Neutra é aquela mulher que não pensa em sexo, não está disponível, mas se você estimular de uma forma adequada num contexto específico, ela entra no jogo e se torna espontânea. Certo. Ela responde. A gente poderia dizer, pega no tranco. Sim. Então, muito provavelmente, principalmente mulheres pós-parto, elas vão ter que lubrificar a vagina primeiro, insistir com o parceiro para que ele estimule, e ao ser estimulada, possivelmente ela entra no jogo e, a partir daí,
passa a voltar Acontece. à mesma coisa que tinha antes. Tá, agora... Infelizmente, Pois se ela não, for ter desculpa. relações e a vagina estiver seca, ela pode ter dor. E, infelizmente, se ela ligar a sensação de dor ao ato sexual, o desinteresse sexual vai progredindo, levando a uma disfunção. Certo. Agora, e quando o relacionamento sexual esfria, mesmo independente da questão de filhos? Bom, o casal está junto há um certo tempo, passado aquele choque inicial da paixão, né? Que um não pode ver o outro, que já pum. Aí quando começa a esfriar, mas ainda existe, acredita-se, o amor. Quando acaba a paixão sexual, doutor Iliano, tem solução? Olha, teoricamente, para que você mantenha um casal ativo sexualmente, você precisa de coisas que mantenham o interesse. Então, a primeira coisa é admirar o parceiro. Pronto. Se Esse é o maior você, afrodisíaco, né? se você não admira mais o parceiro, ou profissionalmente, ou intelectualmente, ou fisicamente, não há como corrigir isso em termos sexuais. Depois, você tem que tentar manter situações de aventuras, de forma a criar situações novas. Porque, infelizmente, o tédio, a rotina, a monotonia sexual, o conhecer a história, conhecer o enredo, conhecer o final, atrapalha muito. E é evidente que, conforme você vai aumentando a vida conjugal, você vai criando uma palavra chamada vínculo. E vínculo, teoricamente, para algumas mulheres, é afrodisíaco. Mas para alguns homens o vínculo é uma amarra que faz com que ele se sinta desconfortável. O Então, homem está sempre atrás da novidade, doutor? é porque, teoricamente, ele tem um nível de hormônio masculino mais alto, 50 vezes mais. Então, Entendi. ele tem uma visão sexual diferente. Ele vê mais, ele é mais visual, ele vê um corpo bonito, vê uma imagem erótica, vê um filme pornográfico. Ele está sempre pensando. Um homem normal pensa em sexo 8 vezes por hora. 8 vezes por hora? É isso desde... Então, eles trabalham, esses homens? Na verdade, você pensa nisso todo dia. Conforme você vai envelhecendo, toda vez que você pensa, sai uma lagrimazinha do lado, né? Ô, doutora Eliana, me diz uma coisa. A partir de. Bom, o que o senhor está falando, me parece que cada vez mais é impossível, porque o homem tem 50 vezes mais libido, mais hormônio de produção de libido que a mulher, pensa mais em sexo, tem menos interesse pelo vínculo, a mulher tem muito mais interesse. Quer dizer, estamos caminhando assim, na contramão. Agora. Com tudo isso, é possível que o homem mantenha o interesse sexual apesar do vínculo, apesar de muito tempo e apesar da relação já ter aí a sua rotina estabelecida? É possível? É possível desde que você crie momentos de aventura e de mudança. Então, por Ah, exemplo, você vai fazer uma viagem em um lugar específico que o casal está envolvido e gostaria de ter conhecido. Numa noite específica, num determinado ambiente, num determinado romance criado, aquilo pode sim. favorecer um ato sexual que não será tão frequente como era no passado, mas será único com qualidade ideal. O que é importante é você perceber que nós fazemos uma troca honesta. Você troca interesse sexual por interesse afetivo. E a espécie humana é uma espécie que não fará sexo até morrer, mas gostaria de ser amado e amar até morrer. Ah, Então, isso é verdade. Isso é verdade. Quer dizer, mas, doutor, me diz uma coisa. O senhor falou da novidade, né? De criarmos uma novidade, de criar um estímulo. Mas eu penso o seguinte, por exemplo, eu sou a Márcia, eu sou assim. Aí amanhã eu crio uma fantasia qualquer com o meu marido, eu coloco uma peruca ruiva, eu faço uma coisa diferente qualquer, estou dando um exemplo qualquer. Mas eu continuo tendo a mesma voz, o mesmo cheiro. Isso já não causa uma resposta automática no meu parceiro? não, teoricamente, o que o seu parceiro pode ser estimulado é perceber a sua disponibilidade. Então, Ah, então, o que excita a maioria dos parceiros de longo prazo, chamados de usual, né, casamento usual, acima de 7, 10, 12 anos, é sim. perceber a parceira disponível. Então, é o que teoricamente se dizia assim, os homens têm que ter pegada.
E as mulheres têm que ter safadeza. Essas coisas eróticas Ah, são muito interessantes. Então, por exemplo, se o seu parceiro já não tem mais aquela pegada, o seu interesse sexual pode ir diminuindo progressivamente. Tanto que pegada é uma coisa que poucas mulheres sabem dizer o que é, mas quando mas aparece... agora o senhor vai me falar. Doutor Eliane Pellini, o que é a pegada dos homens? Então, na verdade, pode ser uma pegada intelectual, alguma coisa que chame a atenção, porque ele disse algum projeto, disse algum plano que você tinha latente e você vê com que talvez com a ajuda dele você consiga. Pode ser uma pegada mesmo muscular, assim, você toca no braço, você sente realmente uma força de sustentação, de proteção. Mas a maioria das pegadas que as clientes me recomendam e falam são pegadas ligadas assim ao toque. Quer dizer, você sente que é uma pessoa especial. Isso já aconteceu na sua vida, você se apaixonou 1, 2, 3 vezes e naquele momento parece que o tempo para. Essa pegada é momentânea, infelizmente não vai durar a vida toda, mas ela serviu para se aproximar de alguma pessoa especial. Sim. Agora, Agora, por que ela não dura? Por que a paixão porque não dura, doutor? teoricamente não pode durar, porque você não faria outra coisa se estivesse constantemente apaixonado. Qualquer ligação de telefone seria dela, qualquer sinal de pôr do sol seria dela, e você fica confinado a uma palpitação de 120 batimentos por minuto, adrenalina circulando no sangue, a testosterona motivando a sua dopamina para ter interesse sexual com ela. Você vai conseguir viver 6, 7 meses assim. Depois vai entrando num processo de esfriamento, transformando aquilo que era adrenalina em serotonina. Então você talvez não precise mais de necessidade sexual, mas precisa da proximidade dessa mulher, ou desse homem, desse parceiro. Mas então, esse processo acontece tanto com o homem quanto com a mulher? Ou o homem, uma vez que entra nesse processo de menos paixão, digamos assim, ele começa já a querer buscar uma novidade? Seria por isso que os homens são tendenciosos à traição sexual? Os homens, eles têm a necessidade de se sentir poderosos. Então, teoricamente, o fato de conquistar uma nova parceira lhe dá a sensação de juventude, de ser ainda poderoso. A maioria das mulheres que trai os seus parceiros traz por motivos puramente sexuais, às vezes. Ou porque se apaixonou por um outro homem. Mas a maioria dos homens que procura mulheres de forma não vinculada está planejando apenas se sentir mais jovem, mais poderoso. Sim. Mas, infelizmente, ele não percebeu o que vai perder. E quando ele percebe, já, infelizmente, já é um pouco tarde, porque perdeu aquela mulher que seria talvez a melhor parceira ao longo da vida. Mas ele é capaz de perceber isso ou ele vai agindo por instinto? Porque o homem é muito instinto, né, doutor? Vai agindo por instinto até um certo ponto. Num determinado momento, as rotinas da vida, as doenças que virão, as depressões que virão, vai fazer com que esse homem perceba que vai precisar de uma parceira definitiva a longo prazo, independente de sexo. Doutor, você percebe que no leito de morte, a maioria dos homens estarão sempre acompanhados da sua última parceira. Diferente das mulheres, que na maioria das vezes estão sempre sozinhas. Ou com os filhos, né? Ou com os filhos. Então, há um determinado momento em que o universo masculino sai desse objetivo sexual puro e simples e vai para o objetivo de uma parceria que possa protegê-lo ao longo da vida. E isso realmente acontece. Você vê que os homens sempre têm uma parceira, a última, né, ao lado. Agora, a gente tem que entender que a espécie humana não foi planejada para fazer sexo a vida inteira. Há um determinado momento em que você tem que perceber que você fez uma troca honesta. O interesse sexual pelo meu parceiro diminuiu, mas o vínculo afetivo, a família que eu construí com ele... Sobrepõe isso. Sobrepõe. Agora, há mulheres, por exemplo, que não querem ter relações sexuais porque a vagina está muito seca, a menopausa trouxe um processo de sofrimento. Tem que fazer um acordo com o parceiro. Porque há mulheres que dizem assim, não quero mais sexo, mas pode ajudar o parceiro, masturbando o parceiro, felando o parceiro. Tem que ser feito um acordo. Olha, você não quer mais ser penetrada porque a vagina está dolorida, porque não quer tratar a menopausa, mas eu preciso de uma ajuda. Você pode me passar uma mãozinha, me dar uma força, né?
Agora, É porque, mas, doutora Eliana, quer dizer, a mulher após a menopausa, ela perde totalmente o interesse sexual, exceto se vier fazer a reposição hormonal. É sempre não assim, precisa. não? Não. Você tem mulheres que entram em menopausa e vão precisar fazer reposição hormonal por causa de ondas de calor extremamente agressivas, por causa de perda de massa óssea, por causa de outras características como arteriosclerose progressiva. Então, a terapêutica hormonal tem indicações muito precisas. Agora, a vagina, sim, essa vai precisar de apoio durante toda a vida. Porque para a menopausa, dali para frente, a natureza não imaginava que essa mulher fosse ter relações novamente. Então, mesmo que Ah, você não faça terapia hormonal, você tem que cuidar do equipamento. porque senão não vai funcionar perfeitamente de jeito nenhum. Mas e o 70... desejo ainda existe? Então, isso a gente tem visto de uma forma muito interessante. Mulheres mais velhas, já Hum, separadas, hum, viúvas, com os filhos hum. já bem adaptados, voltam a ter interesse sexual de uma forma mais intensa do que tinham antes. Essa é a grande revolução sexual dos anos 2020. Eu tenho clientes na faixa dos 65, 70 anos que agora sim estão encontrando seus parceiros definitivos sexuais. Tem mulheres, Mulheres? tem mulheres que têm recursos econômicos para contratar parceiros mais jovens. Ah, eu fiz agora, semana passada, uma entrevista com uma Sugar Mommy, que são mulheres que pagam parceiros mais novos, Sim. que bancam, enfim. Quer dizer, mas não de 70 anos. Quer dizer, uma mulher de 70 anos ainda está sexualmente ativa. Olha, você tem clientes com 80, 85 anos ativas sexualmente. Não é E, verdade. teoricamente, são criticadas, porque sempre necessitam de homens mais novos que têm pênis mais eretos. Mas são mulheres que prezam muito a sua vagina. Então, elas, desde a menopausa, mantêm a vagina ativa, lubrificada, hidratada, com hormônio feminino local, que não é absorvido. E esse é um ponto importante. 70% das mulheres brasileiras não sabe que a vagina, ao longo da idade, vai se atrofiar a ponto de fechar. Então, Fechar? fecha completamente. A gente chama isso hoje de síndrome geniturinária de pós-menopausa. Como é isso, doutor? É um fenômeno agressivo, porque os lábios vaginais menores eles vão sumindo e os lábios maiores vão se fechando. Há mulheres que conseguem urinar apenas dentro da vagina. E pode ter fissuras, rachaduras, tanto que nas Mas mulheres isso mais é uma velhas coisa comum ou raro? Isso é é raro. muito frequente. Mulheres, por exemplo, sem vida sexual, pós-menopausa, se aproximando dos 70 anos, têm muitas cistites, infecções urinárias de repetição. E muitas delas evoluem para pielonefrites e morte por infecção urinária. Isso, quando você vai examinar a parte genital, você vê que ela tem uma atrofia. A vagina fechou de tal forma que o ato de urinar se tornou extremamente perigoso, porque a urina reflui Doutor para dentro da Bellini, vagina. mas então, com todo respeito, me desculpe, de mulherada, vamos transar. Porque o Na negócio tá verdade, feio. mesmo que você não vá transar, você deve hidratar a sua vagina. Da mesma forma que você hidrata o cabelo, a pele, as unhas, o rosto, tem que hidratar a vagina também. Isso nós não tínhamos investido antes. E graças a essas mulheres que começaram a ter vida sexual mais tardiamente, é que saíram no nosso país vários modelos de lubrificação vaginal com o objetivo de hidratação. Entendi. Quer dizer, isso naquelas que não fazem a reposição hormonal, não é? Que de qualquer forma, então, após a menopausa, a mulher tem que tratar do seu órgão sexual. Agora, e o homem, doutor Pellini? Qual é a idade que o homem tem uma baixa de libido? Bom, basicamente, o universo masculino ele tem uma perda de hormônio masculino diferente. O ovário de uma mulher produz três hormônios importantes, né? O estradiol, que é o hormônio feminino, a progesterona, que é o hormônio estimulador da gravidez, e a testosterona, que é o hormônio masculino. Só que o hormônio masculino na mulher é produzido 50 vezes menos em quantidade. Quando você entra em menopausa, na primeira fase, você perde o hormônio feminino e perde a progesterona. Mas mantém um pouco de hormônio masculino, que na mulher começa a cair por volta dos 60, 65 anos. Certo. Seria o que a gente chama de menopausa tardia. Já no universo masculino, você tendo testículos normais, ele só vai começar a perder hormônio masculino depois dos 65 anos. Então você, então Ah, você tem um lapso de tempo onde a mulher começou a perder equipamento sexual e hormônio feminino aos 50, 50. E eu, homem, 15 anos depois. 15 anos depois. Agora, teoricamente, você também precisa ter um pênis competente.
E, infelizmente, o hormônio masculino às vezes mantém-se, mas o pênis, por causa de aterosclerose, de diabetes, de doenças crônicas, prostatites e cânceres de próstata, perde a ereção. Daí, 20 e tantos anos atrás, o lançamento de produtos que estimulam a ereção, que fizeram uma revolta sexual importante, porque muitas mulheres que não tinham vida sexual com parceiros disfuncionais, quando eles começaram a tomar os comprimidinhos azuis, eles começaram de novo a ter as relações com as suas parceiras. Então, quer dizer, muitas vezes o homem tem o desejo, mas não tem a função erétil, não é? Isso. Entendi. Agora, isso São coisas surge diferentes, então. uma característica que a gente tem que ampliar. Casais mais velhos não necessariamente vão fazer sexo pênis-vagina. É interessante orientar que casais mais maduros, com mais tempo de evolução, podem fazer sexo de afeto, de troca de carícias, usando lábios, usando toque de pele. O pênis e a vagina, infelizmente, com a idade, serão abandonados. O importante é perceber que a proximidade do casal e da pele, principalmente a construção familiar que aquele sexo permitiu, é que vale a nossa existência. É que resta o vínculo. Agora, doutor Eliane, eu tenho muita coisa para perguntar para o senhor, mas deixa eu perguntar uma coisa. O que eu percebo é que agora essa juventude, cheia de hormônios, com os hormônios funcionando a 1.500.000, estão muito mais na vida virtual do que na vida real. Como que está essa nova sexualidade do jovem, esse sexo virtual? Ele também repõe afetivamente a mesma coisa que o sexo presencial? Então, nós estamos trabalhando hoje com uma geração diferente, né? Você teve a geração chamada geração Z, que nasceu a partir de 2000, são as meninas e meninos que estão fazendo agora 20 anos, e já foram estudados por vários pesquisadores, inclusive uma psicóloga americana chamada Jan Teng, que tem um livro chamado iGen. Ela comenta que essa geração é uma geração que, aos 18 anos, não quer dirigir, não quer tirar carta, não tem a chave de casa, vive com os pais, teoricamente não transou ainda, e é uma conexão com todo mundo. Então, por exemplo, você tem uma menina aqui de São Paulo, ela está igual aí em Lisboa ou está igual em Singapura, porque está conectada no mesmo movimento. Então, são meninos e meninas que estão iniciando vida sexual mais tarde. Mas então, eles não estão assexuados, mas eles estão, digamos, mais imaturos. Quer dizer, a maturidade sexual chega mais tarde, é isso? Provavelmente sim. A gente acredita que a adolescência, que antes terminava aos 19 anos, agora tem que ser vista até os 24, 25 anos. Ai, pelo amor de Deus, nós os pais não vamos aguentar um negócio desse. Você vai ver meninas de 23, 24 anos sem vida sexual e sem interesse em casamento, sem interesse em projetos amorosos. Hoje, se você perguntar para as meninas nessa idade, o projeto número 1 é viajar. O projeto número 2 é fazer intercâmbio. O projeto número 3 é ter dinheiro suficiente para trabalhar sozinho. Mas isso por quê? Porque mudou, porque a gente sabe que a influência, lógico, da sociedade, também na genética, mudou a libido, os hormônios. O que aconteceu? Que fez com que elas não tivessem... Porque a gente normalmente está acostumado a ver que o adolescente é cheio de libido, né? Na verdade, o que mudou são os valores, né? Então, por exemplo, essa nova geração, a geração iGen, ela gasta muito tempo com veículos de informática, veículos de mídia e redes. E isso, teoricamente, o supre aquela necessidade que ele teria do que os mais antigos tinham de vida sexual. Então, por exemplo, um rapaz aos 18 anos já queria tirar uma carta, dirigir, conquistar um carro para conquistar suas namoradas. Hoje você não tem essa necessidade. Você tem o Uber, você tem... Hoje você não precisa andar na rua para ir na casa do seu amigo, da sua amiga. Você entra no WhatsApp e manda uma mensagem. Então, é esperado que as pessoas conectadas irão começar a vida sexual mais tarde. E esse sexo virtual que eles fazem? Com qualquer idade, em qualquer idade. Agora eu estou falando das mídias, dos veículos da internet, né? Hoje a gente vê muitas pessoas se relacionando sexualmente virtualmente. Isso traz a mesma satisfação? Bom, teoricamente, sim, porque você preenche dentro da sua expectativa uma coisa que você estava motivado a fazer.
Então, a menina que manda um nudes, o rapaz que manda uma foto erótica, teoricamente, é o velho estímulo que se produzia visualmente. Todo mundo gostaria de ser visto. Então, se você está distante, você pode mandar um veículo com imagem. Mas isso é extremamente perigoso. Você vê várias situações em que essas fotos são expostas e situações que deixam você numa complicação. Saia justa, exato. Então, teoricamente, mas e a coisa afetiva, doutor Eliano, de você abraçar, do cheiro? Quer dizer, isso não está na moda mais? Provavelmente o casal que já teve contato sexual presencial vai curtir muito mais esses momentos virtuais porque tem as lembranças do que aconteceu. Entendi. Agora, um casal novo, jovem, uma menina de 20 que está se aproximando de alguém, nunca terá na sensação virtual a sensação que pode vir depois. Infelizmente, é muito mais interessante você ter relações sexuais, talvez, primeiro, para depois se comunicar virtualmente, porque você estará sempre lembrando do que fez, do que tentar imaginar o que vai fazer. Porque, agora, não há como modificar. Se a gente perceber as meninas que não estão conectadas, aqui no nosso país, por exemplo, ao norte e nordeste do Brasil, elas estão tendo vida sexual aos 13 anos. Então, porque isso também é demais. Porque não tem informação suficiente. Hoje, quem tem informação tem controle da sua sexualidade. Então, é muito comum você ver as meninas antes quererem usar um anticoncepcional, se prepararem para um ato sexual já organizado, com um parceiro adequado. A ideia de iniciar sexualmente com qualquer um já é supérflua. Então, de um lado, essa nova geração ligada à mídia, acredito, terá uma sexualidade melhor no futuro. No futuro. Mas, doutor, existe mesmo mulheres, como eu disse, hoje as mulheres gostam mais de sexo do que antigamente, não é? Porque elas estão mais libertas, digamos assim, em termos do seu próprio corpo, das cobranças, da sociedade e das restrições. Mas, por exemplo, eu tenho uma aqui, uma seguidora, ia falar uma telespectadora, uma seguidora, que diz o seguinte: ela faz sexo por obrigação com o marido, nunca gostou de sexo. É doença? Doença do ponto de vista hormonal ou emocional? Você lembra das 5 situações em que a gente falou que as mulheres fazem sexo? Uma delas é essa: você tem um parceiro, teoricamente você gosta desse parceiro, gosta dos filhos que teve com ele e faz sexo como se fosse uma obrigação. Essa mulher não está sozinha. Eu posso dizer que mais da metade das mulheres que fazem sexo depois de 30 anos de casada fazem por esse motivo. Não chega a ser uma obrigação, mas é uma necessidade que está envolvida no projeto conjugal de lealdade, né? Ela não trai com ninguém e ele também não trai. Entendi. É como se fosse assim, faz parte do meu... Do projeto. Não é obrigação, né? Exato. Não seria obrigação, mas faz parte da minha função, né? Da minha função. Sim. O que é isso? Tem uma que falou que com 52 só pensa em sexo. Essa está com tudo. Espera só um minuto, doutora Eliana. Tem alguém na linha? Você não me falou, eu estou aqui falando, você não me avisou. Quem quer falar com a gente, então? Espera aí, tem uma pessoa que quer falar com a doutora Eliana. Elaine, cadê? Boa tarde. Boa tarde. Elaine, tudo bem? Está me ouvindo? Alô? Sim, pode falar, Elaine. O doutor Perini está nos ouvindo. Qual a sua dúvida? Eu tive filho recentemente, né? Tem 1 mês e 5 dias. E aí eu não tenho mais vontade de fazer sexo. E aí eu estava ouvindo ele falar que isso é super normal no início que a gente termina de ganhar, da gravidez. Então eu queria saber mais a respeito do assunto. Mas você já tem outro filho, não é isso? Eu tenho um filho de 10 anos e esse menor que tem 1 ano, que tem 1 mês e 5 dias. Sim, mas você não acha... ele já falou sobre isso, e se você ouviu, que até 60 dias seria normal. Mas você está preocupada com isso já com tão pouco tempo? Por quê? Eu preocupo porque eu sempre tive um casamento muito saudável, entendeu? Sim. Então, são 8 anos de relação e da primeira gravidez isso nunca aconteceu. Entendeu? Então, eu estou achando estranho agora isso vir acontecer. Tá, então, assim, me preocupa porque eu prezo muito o meu casamento, entendeu? Sim. E eu sinto falta disso. Só que é muito estranho agora.
Você sente falta, mas não sente vontade, é isso? Isso, exatamente. Tá bom. Exatamente. É uma coisa estranha. Tá, vamos ver o que o doutor diz, Elaine. Obrigada. Peraí. Então, doutor, bom, aí ela disse que do primeiro não aconteceu isso, né? Aconteceu agora. Eu não entendi se ela, com 1 mês e meio pós-parto, gostaria de transar porque está com vontade, ou se ela está preocupada que ela não está tenha com vontade, ela está preocupada porque da primeiro filho não aconteceu isso, certo, Eliane? E ela está preocupada porque ela acha que deveria já estar apta novamente e não sente vontade dessa vez. Não, na verdade, isso é perfeitamente normal não sentir vontade com um prazo tão curto pós-parto. Exato. Isso é natural, e principalmente porque ela deve já estar sentindo essa sensação de competição com o filho de 10 anos, com o recém-nascido. Então, ela sabe dos compromissos que teve com o primeiro e sabe do cansaço que vai ter com o segundo. Agora, o importante é, se ela tem vontade de transar, manter a vagina lubrificada, porque a experiência ideal seria, ao reiniciar a vida sexual dentro de 20, 30 dias, encontrar uma vagina molhada, lubrificada, para que não haja desconforto. Isso permite que lentamente volte o interesse. Porque se ela transar com a vagina muito seca, vai ter desconforto e isso pode levar a um desinteresse mais tardio. Então, agora, o que eu sugiro? Espere mais 15 dias, hidrate a vagina com produtos específicos, e aí volte à vida sexual. Exato. Olha, agora, doutor Mileno, eu acho que existe uma pressão também, a mulher tem muito medo de não corresponder à expectativa sexual ou de não manter a chama sexual do relacionamento e perder o parceiro e que o parceiro, né, vá procurar outra mulher. Eu acho que muitas mulheres elas estão muito mais preocupadas com a sexualidade por esse motivo do que efetivamente com a sexualidade em si. É mais pela manutenção do parceiro. O homem, ele mistura sexo com amor? Na verdade, é mais fácil o homem separar essa situação, porque, como a gente já comentou, a maioria dos homens tem dificuldade para se vincular. E o amor exige um certo vínculo afetivo importante. Agora, nada impede que um homem se vincule e se apaixone, e isso acontece normalmente, só que às vezes leva mais tempo. No universo feminino, às vezes o envolvimento afetivo é inicial e, na verdade, favorece mais interesse sexual. No fundo, a pessoa que vai definitivamente ser considerada sua parceira é aquela que você está envolvido afetivamente. Sexo pode produzir amor? Sim. Amor pode produzir sexo? Sim. Mas o ideal é se os dois estivessem juntos ao mesmo tempo. Bom, claro, é o mundo ideal. Na verdade, a gente tem preocupações demais sobre isso. Infelizmente, a vida corre de um jeito que você não tem como interferir nos vínculos afetivos e emocionais. O que eu sinto já com 40 anos de formado é que há mulheres que vão encontrar o seu parceiro definitivo aos 70 anos. E há homens que poderão perceber que fizeram grandes traumas sexuais com mulheres do passado sem ser vinculados a elas, sem dizer a elas que estava gostando de estar com elas. Então, acho que a gente tem que ter paciência, a vida humana vai fazendo cada vez uma situação. Quem tem disfunções sexuais, procurar ajuda, e disfunção sexual seria um desequilíbrio, quer dizer, um homem que quer ter relações com uma mulher que não pretende ter, ou tem dor, ou tem dificuldade de ter interesse sexual, os dois devem procurar ajuda. Acredito que hoje você tem equipes multidisciplinares que possam ajudar esse grupo de casal. Agora, infelizmente, às vezes o casal que vem me ver pergunta, mas doutor, por que será que aconteceu da gente ter tanto interesse sexual e agora não ter mais? Infelizmente, Márcia, tem uma palavra chamada sorte nesse negócio, sabe? Da vida afetiva humana. Às vezes você não deu sorte. Você não se vinculou com pessoas adequadas, você teve filhos com um homem que talvez não foi o ideal. E muitas mulheres, ao longo da vida, vão fazer essa reflexão. Será que era aquele homem que eu devia ter casado? Ou será que não era melhor eu ter esperado? Agora, isso é viver. Viver é doloroso, de certa parte. É muito triste a gente estar conversando há quase uma hora e eu dizer para você que sexo é sorte. Mas, infelizmente,
Mas é verdade, porque a química, ela existe, é sem dúvida. Mas também a admiração, ela pode desaparecer de um momento para o outro e é o grande afrodisíaco, na minha opinião, a admiração. Né? Sem Ela é dúvida. mais do que qualquer coisa. Quando você admira o outro, pronto, você está já automaticamente entusiasmado, você quer, você, enfim, você deseja. Né? O desejo, para mim, vem da admiração. Agora, doutor Eliane, na sua experiência hoje já, como nós nos conhecemos há bem aí uns 20, qualquer coisa de anos, né? Quase uns Sim. 30 anos. Agora, depois de todo esse tempo que o senhor lidou com a sexualidade humana, o sexo é um produto, né? Um grande produto. Ainda hoje, eu me surpreendo de ver o quanto o Brasil explora a sensualidade. Hoje, morando em Portugal, por exemplo, é aí que eu percebo mesmo, né? Que o maior produto do Brasil é a sensualidade. As mulheres bonitas e não sei o quê, a música sensual, o povo sensual, a fala sensual, é tudo sensual. O sexo ainda é um produto, apesar de toda a liberdade que temos, hoje todo mundo faz sexo com quem quer, como quer, não tem mais problema nenhum, tem mil elementos que te ajudam, que te facilitam e tal. O sexo é um grande produto. Qual é a importância do sexo, da vida sexual, da sexualidade na felicidade de uma pessoa? Na sua opinião, Então, percentualmente. veja, a Organização Mundial da Saúde, ela tem 9 parâmetros para a qualidade de vida. O 8º desses parâmetros é pensar em sexo. Na verdade, veja que não precisa nem fazer, mas tem que pensar. Gente, Isso, tem que pensar em sexo, hein? isso é uma coisa saudável. Você lembrar das suas experiências sexuais do passado, lembrar de situações que você se envolveu, uma viagem, um presente que você ganhou, uma relação inesquecível que você fez dentro do mar, dentro da água, sei lá. Todos nós, se formos voltar nas nossas memórias, vão encontrar aquelas relações, a famosa do século, né? Isso faz você, estar vivo. Então, pensar em sexo é bom. Não precisa nem ser com seu parceiro, pode ser com quem você quiser. Então, a palavra desejo vem do latim, né? Significa desidério. Desidério. Side é uma palavra latina que significa estrela. E estrela brilha. Então, quando você deseja alguém, você está vendo alguém que brilha. Por isso Certo. que essa admiração, o desejo é você querer brilhar como essa pessoa brilha. Se você se acasalar sexualmente e puder brilhar como ela, o casal vai ter aquela sorte de ter esse vínculo para longo tempo. Mas há muitas pessoas que se acasalam para tentar roubar esse brilho que a pessoa tem. E, infelizmente, esse sexo pode trazer sofrimento. O que a gente lida com mulheres com disfunções sexuais é muito doloroso, porque ela se colocou muita expectativa na qualidade sexual e, infelizmente, com o passar dos anos, a gente percebe isso. Vai desgastando não só o ato sexual, mas o relacionamento afetivo. Então, o importante é tentar transformar sexo em parceria, em cumplicidade. E não em Abrir. competição. No nosso país, infelizmente, agora vem o carnaval também, você É. vê que o sexo ainda vende desde cerveja até refrigerante, o sexo Sexo vem vende de tudo. tudo, é. Agora, se você pegar todas essas meninas e rapazes que estão com 7 milhões de seguidores mostrando apenas o seu corpo, muitos deles têm disfunções sexuais. Então, essas Ah! grandes Instagramers e Olha, YouTubers, às vezes, surpreendentemente, você acredita que elas têm uma vida sexual fascinante e, na verdade, é não. nada disso. Porque elas têm uma competição muito grande com certos defeitos do corpo que vão se sentir inferiorizadas quando se exporem sexualmente. É muito comum elas não terem orgasmo, é muito comum elas se valorizarem demais e o homem se sentir inferiorizado. Então está surgindo uma escravidão do corpo e do sexo com um determinado modelo. É como se eu e você, por exemplo, com corpos diferentes, não pudéssemos ter o mesmo nível de qualidade sexual. E o que a sociedade humana vai ter que trabalhar é essa fase pós-selfie.
Que é a fase, então, seria, doutora Helena, na busca da perfeição, não é? Essas pessoas, elas estão tão obcecadas pela perfeição e pelo serem melhores e se superarem, que acabam não tendo mais a naturalidade que o sexo exige, é isso? Porque sexo, na verdade, não é uma coisa limpa. Sexo é uma coisa que tem uma certa sujidade. Tem secreções, tem umidade, cheiros, tem suor, tem cheiros. E essa foto selfie é ascética, né? Você vê o corpo bonito, vê a imagem bonita que foi tratada num Lightroom, tudo. E, na verdade, quando você vai conhecer essa pessoa, às vezes não tem nada daquilo. Sexo é uma coisa... Que loucura, doutor. Então, infelizmente, nós vamos ter que criar, você disse sexo virtual, um novo sexo pós-selfie. Você lembra da frase penso, logo existo? Sim. Eu acredito que nós vamos ter que mudar daqui a pouco. É posto, logo existo. Mas é verdade. Mas é verdade. Posto, logo existo. Quer dizer, o doutor Eliano está falando aqui, gente, estou chamando a atenção para quem chegou agora e está perguntando, é o seguinte, que a maioria dos Instagramers, a maioria dos YouTubers, as pessoas que têm milhões de seguidores, normalmente, isso que está falando é ele, especialista em sexualidade, tem disfunção sexual. Ninguém imaginava isso. Mas por quê? Porque tem um fenômeno por trás que ele está explicando, que é o fenômeno do sexo pós-selfie, sexo pós-internet, pós-milhões de seguidores. Olha, doutor Eliano, fantástico. Você sabe que eu tenho, assim, não vamos fazer sexo, mas eu tenho uma grande admiração pelo senhor. E porque eu acho incrível sempre o seu conhecimento, a sua visão sobre a sexualidade, sobre a felicidade, né, sobre os caminhos de nós mulheres. Mas eu, infelizmente, não por meu desejo, mas pelo desejo do Instagram, tenho que encerrar o nosso papo, senão eles jogam a nossa conversa no lixo e eu não quero que isso aconteça, porque eu quero editar bonitinho e quero postar mais tarde para todos os nossos seguidores que não puderam acompanhar ao vivo. Avisa para os amigos, esse homem maravilhoso, doutor Eliano Pellini, vai estar daqui a pouco no nosso feed, nós vamos editar a live e vamos colocar mais tarde para vocês. Gente, tudo que esses mestre nos disse é verdade. Sexo é vida, sexo é felicidade, mas sexo não é automático. Sexo também precisa de muitas coisinhas para funcionar. Doutor Eliano, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você quer deixar alguma palavra final para resumir nosso papo? Márcia, primeiro, um grande prazer voltar a falar com você e pedir para as mulheres não se cobrarem tanto. Teoricamente, o vínculo afetivo e o vínculo sexual não precisa do corpo. Infelizmente, o selfie, as fotos, as imagens exigem que o seu corpo esteja perfeito. Mas o sexo perfeito depende de afetividade, coração e principalmente de novidade. Então, pedir para as mulheres, se possível, que te seguem, não se preocuparem tanto em ser perfeita. Sexo não exige perfeição, exige um pouco de safadeza, um pouco de liberdade. E, se possível, nós vamos conseguir isso, como eu te falei, nessa nova fase pós-selfie. Na pós-selfie, exatamente. Sexo exige criatividade, como tudo na vida. E estímulo. Estimular o parceiro, a fantasia. Mas não quer dizer que tem que se pendurar no lustre. É estimular. E a gente estimula na conversa, é no olhar, é numa frase, é tudo isso. Doutor Eliano, um grande beijo, muito obrigada. Olha, depois eu vou colocar para vocês a minha live com o arroba do doutor Eliano, para quem quiser depois, estiver em São Paulo, porque ele está em São Paulo atendendo, quiser depois falar com ele pessoalmente, procurar este homem, ele é uma bênção. Um grande abraço, que 2020 seja um ano maravilhoso para o senhor e sua família. Muitíssimo obrigada. Sou sua fã número 1. Para você que acompanhou nossa live, muito obrigada, Seg Lovers. Nós ficamos por aqui. Daqui a pouco, a live está lá no feed para você. Um grande beijo, uma boa tarde, Brasil. Boa noite, Portugal, que estamos chegando à nossa noite. E em qualquer lugar do mundo, não se esqueçam, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau.